alguns. Aqui ele pergunta, será que haverá alguém que se lembre de ter tido uma existência na Terra antes a essa? Ele falou que os casos são raros, mas existem alguns. A pessoa que os faz é quase sempre uma criança, em cuja mente essas lembranças se apagam depois de alguns anos. Quando ela é capaz de mencionar fatos detalhados de uma vida anterior da qual alega lembrar-se. Fatos esses que uma eventual investigação comprova, embora ela não tenha tido oportunidade de conhecê-los de maneira normal. Então, foi isso que ele fez, ele foi investigar, ou às vezes ele foi, muitos anos depois, pegar essa investigação das pessoas da época que fizeram. Pais, pessoas conhecidas, professores, né? Então, a questão com que nos defrontamos é a de como explicar a veracidade de suas memórias, se não pela suposição de que essa criança realmente viveu a vida anterior de que ela se recorda. Então, esse primeiro caso eu vou ler resumidamente para vocês. É que eu queria ler o currículo dele, mas depois vocês podem, clicando na internet, vocês vão encontrar, certo? Dr. Ian Stevenson, 20 casos relatados de reencarnação. Então, aqui ele está agradecendo a Índia, Ceilão, Alasca, são países que reencarnacionistas, né? Então, eles se voltam mais para esses fatos e eles ouvem as crianças, eles entendem quando se relata. Essa que é a diferença, quando você crê em reencarnação e quando você não crê, você deixa passar, você acha que a criança está delirando, né? Aí você não liga. A Índia, ele está agradecendo ao Ceilão, Brasil, Alasca, Líbano, Departamento de Neurologia e Psiquiatria, Faculdade de Medicina, Universidade de Virgínia. Aqui é o local, né, onde existe esse centro de estudos. Departamento de Neurologia e Psiquiatria, Faculdade de Medicina, Universidade de Virgínia, em Charlottesville, Virgínia, junho de 1966, que foi essa edição aqui. Então, é a primeira edição. Agradecimentos à Índia, Ceilão, Alasca, né, já falei. E Brasil também. Então, aliás, esse livro é a segunda edição, né? 1971. Então, aqui ele fala que até o presente, a maior parte das melhores evidências relacionadas à reencarnação provém de casos espontâneos, certo? Não são casos de hipnotizadores, de pessoas paranormais, de pessoas induzidas hipnoticamente. Não são esses casos, não, tá? São casos diretos de crianças. Porque é nessa idade que elas ainda guardam a lembrança. 2 anos, começam a falar, né? Aqui ele fala de detectação e eliminação de erros, como ele faz, traduções de possíveis erros de intérpretes, porque ele foi em vários países. Aqui no Brasil, quando ele veio, ele fala que algumas pessoas que ele entrevistou sabiam falar inglês, e outras ele teve que pedir o auxílio do pai da criança, né, que fez a tradução, mas como ele diz aqui que ele entendia o português, só não sabia falar, mas entendia, então todas as vezes que foi traduzido ele entendia a conversa entre as duas pessoas, né?
E isso dava uma maior segurança na interpretação para ele, para não ter erro de tradução. Erro de memória por parte das testemunhas, como que ele fez isso, porque teve um caso aqui no Brasil que foi 40 anos depois que aconteceu que ele veio pesquisar. Informações das entrevistas, né, com os indivíduos e suas famílias, ele relata o nome de todo mundo, relata a data, método de apresentação dos relatórios, ele explica como é feito, tudo isso está no livro, certo? Eu não vou ler aqui, senão... Então, ele diz aqui que o caso mais antigo da ocorrência na Índia, caso constatado, foi no século XVIII. O imperador Mogul, ao ter conhecimento de um caso, ele se interessou por isso e fez as testemunhas virem na presença para perguntar a elas. O fato apresentava característica, sinal de nascença, que ele encontrou também nos casos atuais, e desde o começo do século XX, casos isolados, que alguns deles foram averiguados por vezes com bastante cuidado. E a investigação sistemática dos casos de reencarnação na Índia somente teve início há poucos anos, né? Isso em 1961. Aí ele visitou o Ceilão, né? E aí foi visitando outros países onde mandavam as histórias. Então aqui ele fala história usual dos casos. Geralmente principia entre 2 e 4 anos no relato de crianças dessa idade. E elas começam a falar a seus pais ou irmãos de uma vida em outro lugar. E ela sente atração por acontecimentos nessa vida, ela quer voltar naquele lugar, né? E eles começam a fazer averiguações, né? Porque é uma situação muito insistente, chega a ser quase doentia da criança. Aí ele fala dos métodos, que ele descreve os métodos de investigação. Então eu vou ler para vocês o caso do Prakash, era o nome do menino indiano. Mas tem, né, lembrando que tem o caso do Brasil, né? Depois, se vocês também quiserem consultar, aí é só comprando mesmo o livro. Então, em abril de 1950, um menino de 10 anos chamado Nirmal, ele era filho de Shri Bholanath Jain, indiano. Ele morreu de varíola na casa dos pais, em Kozhikalam, na cidade do distrito de Mathura, Uttar Pradesh. No dia da morte, ele estava delirante, muito irritado. Ele disse 2 vezes para a mãe: "Você não é minha mãe, você é uma Jatini. Voltarei para minha mãe." E ao dizer isso, ele apontou em direção a Mathura e outra cidadezinha na mesma região chamada Shirata, mas não mencionou o nome de nenhuma dessas cidades. Shirata fica a 6 milhas de distância de Kozhikalam, na estrada que vai dessa cidade para Mathura. Logo depois de fazer essas estranhas observações, ele morreu. Então ele morreu de varíola. Em agosto de 1951, a esposa de Shri Brijal Varshnai teve um filho em 1951. Esse menino morreu em 1950, certo? Em 1951, a esposa de Shri Brijal Varshnai teve um filho em Shirata, que era onde o Nirmal tinha falado que ia voltar, a quem deram o nome de Prakash. Então, Nirmal era o menino que morreu de varíola
Em 1951 nasce o Shirata, que era Prakash, certo? Essa região de Shirata, o menino apontou nessa direção antes de morrer, Mathura, né? Em outra cidadezinha chamado Shirata. Então ele apontou nessas duas direções. E eles deram o nome, então, desse menino que nasceu em 1951, nessa cidade que o menino apontou, Shirata, de Prakash. Quando o pequeno notou-se, quando ele era pequeno, ele chorava muito, mais do que qualquer outra criança. E, exceto isso, ele não demonstrou comportamento estranho nenhum. E até a idade de 4 anos e meio. Nessa ocasião, ele começou a acordar no meio da noite e a correr para a rua. E quando ele era impedido, ele dizia que era Cosicalã, que era de Cosicalã, que foi aonde o outro menino morreu, certo? O Nirmal era de Cosicalã. E seu nome era Nirmal, e que ele queria voltar para o antigo lar. Ele declarou que seu pai se chamava Bolanat, isso um menino de 4 anos. Ele falou tudo. Falou do pai, que era Bolanat, falou o nome dele, que era Nirmal, e falou que a cidade era Cosicalã. Isso depois dos 4 anos. Ele acordava à noite, saía na rua, né? E quando ele era impedido, ele disse que dizia o nome, o local, esse local que eu falei do início, e queria voltar para lá, por isso que ele saía correndo. Ai, que às vezes eu aperto o botão aqui, que o botão vai mais rápido e eu perco o texto. Deixa eu voltar no texto que perdi agora. Tem que marcar a página quando acontecer isso, eu acho. Sim, achei aqui. Pra caixa, né? O caso dele. Então, ele falava tudo aí e importunava de tal modo, né, a família dele, que aí que ele queria voltar naquele lugar, em Cosicalã. Em 1900, Cosicalã deve ser. Em 1956, o tio dele, na esperança de acalmar o menino, porque ele acordava à noite e saía correndo, né? Ele levou o menino com ele numa viagem de ônibus, que ia em sentido daquela cidade, na direção de Mathura. Prakash, entretanto, notou imediatamente o engano e chorou, para que o levassem a Cosicalã. E aí o tio colocou no ônibus certo e levou ele. Foi à loja do pai que ele falava, né? O Shri Bolanã. Mas não o reconheceu. Talvez porque estivesse fechada, na ocasião em virtude da ausência de Shri Jain. E por esta mesma... a loja estava fechada, ele não reconheceu, né? Porque o pai não estava lá. E por esta mesma razão não encontrou a família. Aí a família Jain soube da visita, né? O Jain era o tio. Então ele soube da visita e nessa ocasião, quando tinha cerca de 5 anos, as aparentes lembranças de Prakash da vida como Nirmal eram extremamente vívidas. Ficou mais claro ainda com 5 anos. Lembrava-se dos nomes dos parentes e amigos de Nirmal, que Nirmal era antigo nome quando ele morreu de varíola, dos quais não mais recordou em sua segunda visita a Cosicalã. Quando ele foi na segunda vez, ele já não se lembrava, 5 anos depois que ele foi, né?
quando ele tinha 5 anos, ele lembrava bem. Mas com 10 anos, quando ele voltou para Cozicalã, ele já não lembrava mais tanto. Depois de retomar dessa cidade, da primeira vez, ele continuou a importunar a família. Da primeira vez que ele estava a loja fechada, onde o antigo pai dele não tinha ido, né, aquele dia. Mas depois que ele voltou para a casa dele, a atual, ele ficava importunando a família. Daí eles tomaram várias medidas, né, para fazer o menino esquecer. De Nirmal, que era a antiga vida, e Cozicalã. Eles giravam ele numa roda de oleiro, coitado do menino. No sentido contrário, os ponteiros do relógio, no intuito de atenuar a memória dele. E algumas vezes batia no menino, porque é o que eu falei, não era uma lembrancinha leve, que a criança esquecia, não falava mais, era uma coisa assim, obsessiva da criança, esses casos que ele estudou, eram um relato assim de uma insistência obsessiva que a família às vezes chegava ao extremo de bater na criança, de tanto forte que era a coisa. Então, depois de algum tempo, ele parecia ter se esquecido, ou pelo menos não falava mais, né? Porque eles começavam a fazer isso com a criança ficava com medo. Então, ela parava de falar, né? E aí ele foi parando de falar do desejo de voltar na cidade. Em 1961, né? Um dos filhos mais novos de Bolonaro,